É aí nerd aqui. Muitos anos atrás havia antigas civilizações que tiveram tecnologias muito avançadas para sua época. Essas civilizações eram tão poderosas que acabaram se destruindo em uma guerra entre si, porém antes de desaparecerem completamente acabaram jogando as suas relíquias tecnológicas por todos os lugares, deixando uma mensagem para as futuras civilizações de manterem a paz e não brigarem por poder e ganância, mas infelizmente os governos corruptos do mundo ignoraram isso e foram em busca dessas relíquias, exceto uma organização chamada Kirk, que foi o único grupo governa que se comprometeu em fazer o bem e proteger o mundo do mal, evitando assim que muitos governos que usam as suas tecnologias para gerarem caos pudessem prosperar. Por outro lado, é-nos apresentado o jovem estudante chamado Julia, um garoto de 17 anos que está cursando o ensino médio. Ele é um jovem bastante preguiçoso, característica é essa que irritava bastante os professores, porém não é algo que ele estava preocupado, já que em dias normais de aula dormia todos os horários seguidos, mas o que os seus colegas de turma não sabiam era que esse garoto, na qual eles olhavam com desprezo, era na verdade um Springer, soldado de elite altamente treinados para o combate real. O seu treinamento em equipe era tão de alto nível que outras ações acabavam enviando seus soldados para treinar junto com esses super-humanos. Infelizmente a sua identidade Springer é um risco que ele precisa manter em segredo a qualquer custo, e por esse motivo ele usa qualquer situação como desculpa para cumprir os seus deveres como soldado. Em uma de suas missões, nosso protagonista é informado que foi encontrado a mítica Arca de Noé dentro de uma montanha na Turquia, onde dentro dela havia uma mensagem que dizia: não se pode vencer a humanidade ou destruí-la. Portanto, a Arca de Noé foi considerada uma relíquia perigosa, já que anteriormente diversos cientistas foram atacados por alguma entidade misteriosa dentro dela. Então, sendo soldado de elite, o seu trabalho consistia em proteger outros cientistas, evitando assim que a Arca de Noé caísse em mãos erradas. Entretanto, o exército americano estava preocupado que o grupo Acahan vem impedir que eles explorem a arca, por isso eles acabam enviando um dos seus próprios soldados especiais, um menino chamado Coronel Mkdogun. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Julia chega à Turquia e logo após desembarcar do avião, um cientista daria uma faca e um traje de combate especial quase indestrutível que aumentava também as suas capacidades físicas ao máximo. E então, pois isso, a base principal acaba recebendo uma informação de que havia entre os armados se falando de suas instalações. Esse intruso é na verdade um enorme soldado chamado Fatman, soldado esse que fazia parte do exército americano e por conta da sua incrível força derrotou com facilidade os soldados de Áquila que protegia as instalações. E se isso já não fosse o suficiente, um outro soldado chamado Little Boy chega para dar suporte e com seus fios altamente afiados e resistentes ele acaba cortando em pedaços qualquer um que tentasse detê-lo. E enquanto estavam matando soldados e cientistas dentro da base, Julia rapidamente chega no local muito furioso com o que estava acontecendo, e por esse motivo ele acaba se envolvendo em uma intensa batalha de 2 contra 1 onde qualquer deslize poderia custar a vida para ambos os lados, mesmo em alguns momentos sendo claramente superior aos seus dois rivais. Os seus ataques não eram muito efetivos, já que eles também usavam armaduras incrivelmente resistentes, o que foi um problema para o garoto, já que depois de algum tempo de luta começou a se cansar, dando chances para o seu adversário nocautá-lo, ele mobilizá-lo por alguns minutos, mas para sua salvação o jovem chamado Jean aparece e acaba salvando a sua vida. Jean também era um Springer e como tal possui habilidades sobre-humanas que usou para lutar e derrotar Little Boy. E enquanto isso, Julia estava logo atrás duelando contra Fatman e com muito sangue nos olhos para vingar os seus amigos. Ele rapidamente desenha sua faca e corta a barriga do seu oponente, porém propositalmente ele não atinge um ponto vital, alegando que os Springers não eram assassinos que matavam a sangue frio. Momentos mais tarde, após derrotar os dois invasores, os cientistas sobreviventes acabaram entrando na arca, porém eles acabaram descobrindo que seria impossível de abrir assim uma chave específica, já que o material que é construída era praticamente indestrutível. E enquanto estavam discutindo sobre o que iria fazer, McDonald se aproxima da instalação e ao perceber isso, Little Boy começa a rir e caçoar dos soldados, dizendo que todos iriam morrer naquela noite e já tem sus com tudo aquilo. Os soldados de Akir não foram todos para fora e começaram a disparar contra McDonald's, porém era inútil, o garoto nem sequer se movia para desviar das balas. Era como se uma barreira gravitacional protegesse de todos aqueles projetos, e vendo aquilo com muito medo, os soldados correram para a entrada e tentaram fechar as gigantescas portas que protegiam a base, mas o garoto simplesmente as destruiu com seus poderes psíquicos, o que facilitou muito para os soldados americanos invadirem as instalações e capturassem todos os soldados de Áquila. E quando Julia percebeu que a instalação
Fora completamente rendida, correu para baixo, apetite tentar ajudar os seus amigos, porém mais uma vez McDonald's utiliza os seus poderes psíquicos e acaba arremessando o garoto para longe como se ele não fosse absolutamente nada, e após ver que os seus soldados mais fortes foram derrotados, piscar de olhos, o cientista-chefe aceita cooperar com os agentes inimigos em troca da segurança de sua equipe, e sendo assim o garoto Dog concorda com as condições dos cientistas-chefe o leva para dentro da Arca de Noé. Por outro lado, Little Boy ficou responsável por tomar conta do controle de toda a situação e por esse motivo ele estava prestes a executar Julia por tê-lo derrotado, porém é nessa hora que Jean acaba se transformando em uma monstruosa criatura e assassina Little Boy e todos os outros soldados inimigos com facilidade, demonstrando que a sua supermutação era superior a qualquer outra criatura. De volta para dentro da arca, McDonald's pega uma placa e utiliza ela como chave para abrir a sua enorme porta, e após eles entrarem dentro dela eles acabaram encontrando uma enorme caixa lá dentro, e com isso McDonald's revela que os Estados Unidos encontraram outra placa com instruções sobre como controlar a Arca de Noé e por isso utiliza essas informações para ativar a caixa. Essa caixa é na verdade um dispositivo que permite ao seu usuário controlar a intensidade da energia solar, que entra convertendo basicamente a um deus do sol. Ele então explica que o seu objetivo é usar esse incrível poder da arca para modificar a humanidade e para o seu caminho se tornar mais fácil. Pede para que o cientista-chefe trabalhasse junto com ele, porém o cientista se nega com a justificativa de que aceitar aquilo iria contra os seus princípios. Então, irritada com essa rejeição, Dog ela ataca o cientista utilizando seus poderes, porém ao se aproximar para matá-lo, Jean e Julia aparece e o Teten, então ainda motivado com seu objetivo de conquistar a humanidade, o garoto acaba ativando o poder da Arca de Noé, aumentando por sua vez a temperatura da radiação solar que entrava na Terra. O livro do mar subiu, provocando uma enorme mudação. Após presenciar tudo aquilo, Julia não podia deixar que McDonald's continuasse e então partiu para cima dele com toda a sua força, porém o garoto nem sequer derramou uma gota de suor para defender dos seus ataques, já que apenas a sua barreira invisível era o suficiente para cauterar todos os golpes vindo dos Springers. Apesar disso, por meio da persistência, o garoto acabou caindo de cansaço e, aproveitando essa brecha, nosso protagonista se move rapidamente em sua direção e não falteia ele com um soco no rosto, e então, pois isso, Julia tenta tirar McDonald's da arca, porém ele o empurra e acaba ativando o modo autodestruição, alegando por sua vez que se ele não podia alcançar o seu objetivo de dominar o mundo, então preferiria morrer ali mesmo. Um tempo depois do incidente, Julia estava em outra missão protegendo uma professora de linguística chamada Rian. A missão dele era de acompanhá-la até os Estados Unidos para uma reunião muito importante que haveria naquele ano, e a viagem estava indo tudo bem até o desembarque quando dois sequestradores surgiram do nada e ameaçaram a sua vida. Mas como Julia estava lá, ele age rapidamente e acaba derrotando os agentes, e como aquelas zonas estava ficando muito perigosa, eles entram dentro do carro e fogem dali o mais rápido possível. É nos revelado pois isso que Ri, além do trabalho com Arkham, também estava buscando um amigo de infância que desapareceu completamente sem deixar rastros. Então por isso, após chegarem no escritório de um oficial de alta patente chamado Yamamoto, ele conta ele sobre o estranho lugar perto do Monte Fugir, que por sua vez poderia ser a localização de um antigo dinastia que escondia o segredo obscuro sobre as antigas civilizações tecnológicas, e neste caso o trabalho dela seria de traduzir alguns polígonos escritos em caracteres de vídeo que mostrava a localização exata dessa cidade. Uma noite estava o seu hotel para descansar, até que de repente um assassino surge das sombras e mata todos os seus guardas. Costas então vendo aquilo e entre desespero e tenta fugir do assassino, porém os seus esforços foram em vão, já que em poucos minutos ela acabou sendo capturada. Mas felizmente para sua sorte, Julia aparece e derrota todos os intrusos inimigos até chegar em um homem misterioso que dizia trabalhar para o governo russo. Esse homem era completamente diferente dos soldados normais que Julia havia enfrentado anteriormente, já que as suas habilidades se comparavam a um agente Spriggan, mas essa batalha não durou muito, já que este homem acabou se retirando dizendo que a brincadeira havia acabado, o que levou Júlio a deduzir que o governo americano e o russo estavam envolvidos nessa, uma suposição que mudava completamente aquela missão de rumo. Após isso, no outro dia, Ria e Julian vão para as velhas ruínas, mas o seu helicóptero acabou sendo atacado pelos russos e enquanto estavam caindo, Júlio utiliza todos os seus conhecimentos e experiências como agente, explica, e acaba salvando a sua vida e a da garota. E assim que eles chegaram no solo, Ia desabou no chão e começou a chorar, perguntando por qual motivo o governo mundial estava atrás dela. E então é nesse momento que Julia mostra ela é uma relíquia antiga com uma mensagem deixada pelas civilizações sobre o dever de Acne, de proteger os seus artefatos da corrupção. E então, pois isso,
O nosso protagonista acaba escondendo a garota em um local seguro e vai atrás dos soldados que tentavam capturar a Luz, e por conta das suas habilidades acima da média ele consegue derrotar todos com facilidade, exceto um que demonstrou ser parou para ele, já que nem projeto de armas funcionava contra ele. Era como se ele fosse um soldado zumbi, mas na verdade esse militar utilizava um líquido especial ao seu favor, procurava qualquer ferida no seu corpo quase que instantaneamente. Enquanto Julia estava ocupado com esse soldado, o inimigo acabou localizando e capturando Ria, e por isso eles acabam levando ela para um santuário antigo. O chefe russo pede para que ela traduzisse os scripts e invocasse a serpente das chamas para poder controlar, mas Ria se recusa a fazê-lo, e por esse motivo esse homem faz uma revelação gigante dizendo que o amigo de infância que ela tanto procurava era na verdade Julius Spriggan, que estava protegendo ela esse tempo todo, e depois revela também que se ela não lesse os scripts a cobra sairia por conta própria do casulo para destruir todo mundo. Porém, antes que a garota pudesse traduzir os scripts, o nosso protagonista chega na hora e acaba lutando contra esse super soldado russo, e depois de algum tempo de batalha nosso herói Spiga acaba ficando encurralado. Então, aproveitando essa situação, o seu inimigo pega uma espada para golpeá-lo, porém para sua surpresa Julia acaba se defendendo com um artefato antigo, e logo depois não contei o seu inimigo com um soco tão forte que jogou a metros e mais metros de distância. Um tempo depois daquela batalha, Julia deixa uma carta de agradecimento para sua amiga de infância e retorna aos Estados Unidos para cumprir enfim o seu papel como estudante e também como um honroso soldado. Bom, esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Valeu, falou!